Quando falamos de assédio sexual, nós olhamos muitas vezes para questões ligadas à educação e trabalho, e é normal que isto aconteça. Só que há circunstâncias em que o assédio sexual também é extremamente predominante, não é, Vina? Verdade, Cornélio, na verdade, onde há, passa a redundância, onde há relações de poder, é possível que exista o assédio sexual. É por isso que nesta edição vamos conversar sobre o assédio sexual nas igrejas. E para conversarmos, temos em estudo duas figuras que não são novas neste programa. Falo da Violeta Bila. Olá, Violeta. Olá, olá. E também do Albino Manguene. Albino, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Acontece o assédio sexual nas igrejas? Bom, dizer que não acontece seria muita ingenuidade e seria faltar com a verdade, com a sinceridade e honestidade. Por uma simples razão, a igreja está inserida dentro da sociedade e os que fazem parte da igreja surgem da sociedade. Então, são indivíduos da sociedade. E claro que chegam lá com diversos problemas ou diversas situações que o papel fundamental da igreja é limar nessas pessoas determinados aspectos comportamentais, determinados aspectos ligados ao caráter, para que sejam indivíduos, do ponto de vista ético e moral, bem estruturados e bem formados dentro da sociedade. Mas nós sabemos que, como todo o processo de socialização, não é tão fácil assim como parece. Existem alguns que simulam mudança, outros que resistem à mudança. Então, é por causa disso que, sim, acabamos encontrando situações de assédios dentro da igreja. Mas como é que acontece a acontece? coisa nas igrejas? Como é que, como pastor, obviamente que tem muita experiência em relação a isso, em termos práticos, nós queremos entender para que é para trazer essa visão, as pessoas estão a acompanhar. Como é que acontece? Bom, nós temos que avaliar para o indivíduo que faz o assédio seu ponto de vista ético e moral. Porque há pessoas que têm princípios e valores, mas esses valores não são fortes dentro de si. Porque se um indivíduo é forte do ponto de vista ético e moral, significa que tem valores e princípios bem estruturados. Sabe que isto é certo, isto é errado, não tenho o que fazer, tenho que evitar. Então, há essa falta de princípios e valores do ponto de vista ético e moral de todas as pessoas que adotam uma postura de assédio dentro da igreja. Mas também é resultado de como é que foi tratado o passado da pessoa, depois dele ter chegado à igreja. Porque existem pessoas que chegam à igreja com determinados vícios, um dos quais foi muito vício a mulheres. Então, ao superar aquele vício, se não se cuida, não se controla, facilmente pode Ter uma ter recaída. uma recaída. Mas podemos também assumir e considerar que é resultado de falta de atenção e vigilância, porque uma das coisas que a Bíblia nos recomenda diz: orai, mas também vigiai. E a Bíblia diz que a carne é fraca, mas continua, o espírito é forte. Só que muita gente fica ali, a carne é fraca, a carne é fraca. Já não concluam o É versículo mais que diz fácil, que o é mais espírito... fácil fazer aquilo que nos protege de alguma forma do que fazer aquilo que realmente é. Violeta, Exatamente. eh, o que é que estará a acontecer? Qual é o problema, na verdade? Por que que há esta situação até nas igrejas? É uma questão de fragilidade, é uma questão de, como disse o nosso pastor aqui, é uma questão de moral. O que é que está a falhar? Eu penso que parte dessa pergunta já foi respondida pelo pastor Manguene ao trazer as questões das deficiências emocionais, a questão do passado histórico das pessoas, etc. Mas isso em si não é conclusivo para dizer que, olha, a pessoa está a violentar os direitos das mulheres, está a assediar as mulheres, está a violar sexualmente porque o passado não foi bem resolvido. Muitos deles
fazem de forma premeditada, estão extremamente conscientes do que estão a fazer. E isto entra no jogo de manipulação psicológica. Estamos a falar de relações de poder desiguais, em que tu tens um pastor que tem um poder, que esse poder lhe foi conferido pelo dom da palavra, porque o dom da palavra também é uma ferramenta de poder. Ele está ali no altar, todos que estão abaixo dele, todos que estão na congregação estão abaixo dele. Então, ele tem poder. E ele usa este poder dele para fazer manipulações. Eu vi uma reportagem do Brasil ontem. Um pastor que foi violando sexualmente homens. E qual era o argumento dele? É que ele dizia para esses homens que, olha, eu tive uma visão de Deus, que na tua família há de haver desastres, etc, etc, e precisamos de te purificar. E uma forma de purificar era manter relações sexuais com os homens. Aos homens violava sexualmente, as mulheres manipulava financeiramente. Tu perguntavas, João Manguene, como é que isto acontece? Ok, na prática isto acontece assim. O homem de Deus... Porque ele não chega hoje e diz, vamos à cama. Não funciona assim. Há um processo que se leva... A grande diferença é que enquanto tu tens na escola um professor que te diz abertamente, quer nota, a troca é esta. Na igreja é diferente, é tão camuflado que tu pode até não entender que está já dentro de uma armadilha que vai te levar à cama do líder ou à cama do pastor. Porque não é só o pastor, qualquer pessoa que está na liderança, que tem certo poder, pode fazer isso, pode manipular as pessoas. Nós, as mulheres, normalmente, quando vamos às igrejas com uma certa fragilidade emocional, principalmente as mulheres. Então homens, é por aí que eles... Exatamente. O homem, quando vai à igreja, está à busca de emprego, está à busca de coisas materiais. Nós, as mulheres, principalmente nós, as mulheres jovens, até as mulheres adultas, quando vamos buscar a Deus, a maior parte das nossas motivações estão ligadas a questões emocionais. Aqui, coração. Ou estamos à procura de resolver problemas de nossos filhos que nos criam certos problemas na família, ou é porque é o marido que está mesmo a fazer coisas que já não estamos a conseguir e achamos que em Deus vamos encontrar o consolo, ou é que estou à busca mesmo de uma relação, do marido. Então, quando eu chego na igreja, encontro o pastor Manguene, todo jovem, bonito, a primeira coisa que vai acontecer qual é? Eu não olho para ele como homem que me pode, né? Que me pode acortejar. Não olho assim no início. Eu olho para ele como um homem de Deus, que eu admiro, e porque eu estou apaixonada pelo meu namorado. O que é que eu vou fazer? Todos os dias eu vou passar para ele informação. Pastor, como é que aconteceu o problema? Vou explicar tudo, como aconteceu a relação, os problemas que eu tenho, as debilidades emocionais que eu tenho. Eu vou passar-lhe todo o file. Então, quando qualquer pessoa que tu passas toda a informação sobre a tua vida... Informação é poder. Tem poder informação sobre é ti. Poder. E ele usa a mesma informação que as meninas, que as mulheres passam para ele, na perspectiva de quanto maior eu for aberta, o pastor vai ter informação suficiente para me orientar espiritualmente. Até aí não há problema. Não há nenhum erro da parte da mulher em relação ao pastor. O problema começa quando o pastor começa a desenvolver em mim uma dependência emocional, porque ele, de forma propositada, faz isso. Todos os dias manda uma mensagem, filha, como é que descansou? Como é que está aquele jovem? Que tal? Falaram, não sei o quê, não sei o quê. Vai evoluindo. Chega a um nível em que eu, quando não recebo aquela mensagem de manhã, eu sinto um vazio. Aquela mensagem de manhã, aquela mensagem à tarde, aquela mensagem à noite, filha, durma bem, um versículo, um louvor. Começa a substituir o papel daquela pessoa que eu fui buscar solução por causa dela. Aquele meu namorado que eu fui para a igreja para resolver o meu problema de relacionamento com ele. Esquecido, pouco Já a pouco. eu esqueço, porque o pastor está a resolver. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite que eu estava à procura. Agora é o pastor já está a me dar bom dia, está a me dar boa tarde, está a mandar versículo, não sei o quê. E eu começo a olhar para o pastor como uma figura ideal de marido. Mas não me apercebo que eu já estou a escapar do objetivo inicial. Estou na zona de conforto. Quando eu já estou na zona de conforto, o pastor já tem toda a ferramenta para fazer, manipular e fazer o que ele quer. Aí, para alertar as meninas, como é que o pastor começa a se comportar quando ele já está no campo da manipulação? Quando ele é casado, vai começar a dizer, uau, quem me dera que a minha esposa
fosse como tu. Quem me dera se a minha esposa fosse inteligente? Eu digo isso porque eu já fui assediada também por pastores. Eu sei como é que funciona. Quem me dera se a minha esposa... Não, não foi ele. Quem me dera se a minha esposa fosse uma mulher batalhadora, inteligente, que luta pela vida, uma mulher que vai a televisões, fala de forma eloquente. Quem me dera? E ele começa a fazer comparações. Isso cria confusão numa menina que não está preparada. Cria confusão na cabeça dela. Tu vais rolando na cama dele, vais rolando, até que a satisfação dele acaba. E quando acaba a satisfação dele, o que ele vai fazer é que os homens do mundo também fazem. É te mandar passear. A diferença é que aquele homem do mundo, eu posso lhe expor. Agora, o pastor já é um pouco mais complicado. Me usou, me fez perder tempo, disse que ia ficar comigo. Eu falo para todo mundo. Agora, em relação ao pastor, por causa da posição dele e também por causa da vergonha, eu não vou falar para ninguém. Porque se eu abro a boca, todo mundo vai criticar a mim, não vai criticar ao agressor, ao manipulador. Qual é a consequência disso? De chegar lá e termos mais problemas, se calhar sair de lá até pior? Então, primeiro, gera esse descrédito, a descredibilização do próprio evangelho. Segundo, é uma alma que está a morrer, porque a nossa luta como pastor é levar as almas ao reino dos céus. Mas também, sob o ponto de vista psicoemocional, aquela pessoa vai estar numa condição pior do que aquela que estava. Pode, de certa forma, até gerar situações depressivas e até situações que chegam ao ponto de tirar a vida daquela pessoa. É por causa disso que um dos princípios, quando eu estava a comentar até com a Violeta, como professor de teologia, nós temos uma disciplina que é muito importante, chama-se aconselhamento pastoral. Visa em atender as pessoas e evitar com que cometamos erros no âmbito desse atender, mas também instruir a pessoa a saber se posicionar, a ter cuidados dentro do próprio aconselhamento pastoral, porque muito do assédio resulta do processo do aconselhamento, o atendimento pastoral. Só que outro problema, os nossos líderes não querem estudar, pior teologia. É onde nós íamos aproveitar limar algumas coisas. Coisas. Mangane, eu vou voltar para si na segunda parte. Vamos ter de fazer uma pausa muito rápida, recordar apenas alguns pontos. O primeiro é a forma como que isto acontece, né? E que deriva desta vulnerabilidade que muitas mulheres têm ao chegar à igreja e que muitos líderes religiosos acabam aproveitando esta brecha e acabam se aproveitando de muitas mulheres. E o segundo ponto é que isso tem consequências muito graves, né? Já esteve aqui a explicar o Mangane, que é a forma como a mulher fica, a descrença que vai existir no aspecto religioso, sobretudo, e isso também pode afetar a sua vida social. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos dentro de instantes. Até já. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Bem-vindo de volta à segunda parte do Asas, bem-vindo de volta a este programa que, nesta edição, está focado sobretudo na questão do assédio sexual nas igrejas. E para dar continuidade, Fina, permita-me fazer uma pergunta que há muito me ocorre. Estás permitido. Obrigado. Vou começar consigo, Mangane, pastor Mangane. És sempre bem-vindo. Obrigado pela abertura. Uma das coisas que mais se nota, que é considerada até uma forma desrespeitosa até de abordar as igrejas, é conversar sobre certos assuntos. E este assunto é um deles. Por que as igrejas têm muita indisponibilidade para falar sobre questões ligadas a assédio? Será que isso é uma forma de confessar que algo está a corroer a igreja por dentro? Bom, isso é resultado do padrão de santidade que a igreja já criou e já projetou. Primeiro, o que é um padrão de santidade? A igreja já criou um padrão de que as pessoas lá estão santas, não erram, não pecam, não falham, e é essa concepção que as pessoas têm.
mas nós pecamos por nos esquecer santo é Deus. O único em que não há falha, não há pecado, não há erro, é única e exclusivamente Deus. Mas o ser humano, embora ele busca a perfeição, ele busca a santidade, ele é sujeito, é passível a errar, a falhar. Então, está sujeito a isso. Mas isso não é o foco do ser humano. O foco do ser humano é buscar a santidade para se igualar a Deus, que é o padrão exato da santidade. Mas nós achamos que as pessoas dentro da igreja já têm um padrão de santidade igual ou idêntica de Deus. É por isso que muitas das vezes não abrimos espaço para admitir que um líder pode errar, um líder pode ter falhado, um líder pode ter caído. Então, não abrimos esse espaço para discutir essa possibilidade por causa do padrão de santidade que nós já criamos ou já desenhamos. Então as igrejas precisam começar a admitir que elas são suscetíveis de falhar. Exatamente, embora a luta, a busca é pela santidade, é pela perfeição, mas sim o ser humano é suscetível a falhar. Por que decidiram quebrar eu vou dizer, este padrão? Por que decidiram falar disto? Por que decidiram abraçar esta causa? Por que têm feito este trabalho? O que vos motivou? Infelizmente, nas igrejas, pelo menos aquelas que eu conheço, protestantes, aqui estamos a falar principalmente das igrejas protestantes. Eu diria quase todas as igrejas. Já tivemos escândalos um pouco por todo lado. Já tivemos escândalo por todo Bem lado, cabeludos. mas as igrejas protestantes, pentecostais, por natureza, são muito santas. O conceito delas é muita santidade. E espiritualizamos muito, quase tudo. Então, há aí também um pouco de... Eu diria que não há mecanismos de denúncia. Não há. Os únicos mecanismos de denúncia que as raparigas, jovens, mulheres podem recorrer são os mecanismos formais, que são as esquadras, a procuradoria, os outros mecanismos formais estatais. Mas dentro das igrejas, nós precisamos de ter um cantinho seguro, precisamos de ter um grupo de pessoas definido pela própria igreja e conhecido. Sente que essas igrejas poderiam ter abertura suficiente para assumir, como disse o Manguene, que elas muitas vezes se veem como sendo santas, e muito bem também a Violeta disse. Sente que as igrejas têm essa capacidade de assumir que, olha, aqui alguma coisa está a falhar, então vamos lá dar este espaço para essas mulheres poderem falar e denunciar. Sente que é possível neste momento fazer isso? Eu sinto que há de haver sempre uma resistência, porque se eu não assumo que estou doente, eu não vou procurar um médico e nem vou aceitar a ajuda do médico. Para mim, o primeiro passo é as igrejas começarem a falar disso abertamente. E quando há um caso dentro da igreja, não tentarem cobertar, porque o que acontece é que se um líder da igreja violenta-me sexualmente, assedia-me, e eu vou falar com outro líder, o que vai acontecer é que este líder vai proteger o outro líder e o assunto morre. E quando eu tentar falar sobre esse assunto, o que vão dizer é que eu estou endemoniada, que eu sou uma Jezabel, que eu estou possuída do espírito de Jezabel e quero destruir a igreja, que eu que estou a assediar o pastor, eu que quero o pastor, e o pastor não me quer, agora que vai fazer confusão, porque nunca vai se assumir. Que Nunca um pastor Exatamente. Agora, uma coisa que a Violeta disse, e desculpa, Vina, tomar um pouco mais a palavra. Manguene, a Violeta sugeriu aqui uma coisa que é muito interessante, que é ter um cantinho para as igrejas. Agora, é pastora e tem uma solução que parece interessante aqui. Já tem na sua igreja algum cantinho como esse? Como é que está a fazer isso? A forma que nós adotamos para nós, existe aquilo que nós chamamos de conselheiros do pastor. São pessoas que orientam, ajudam o pastor, ajudam ele a rever, a reparar uma e outra, partindo do princípio de que o pastor é também o ser humano, ele não é Deus. Mas a ideia, Então, a de esses conselheiros conselheiros- funciona porque sendo o pastor a entidade máxima e sendo ele que está envolvido numa questão como essa, é possível que isso funcione, tendo em conta que, por exemplo, se estivermos numa instituição, vamos lá, numa escola, e quem estiver a sediar é o diretor,
é muito complicado que os professores que estejam ali, mesmo o ponto focal, estar a lidar com isso. Estou a falar de uma Aliás, escola, é o que acontece, sim, coordenador no conselho da conselho escola, de escola. que Isso. são as mesmas pessoas que assediam e Podia às vezes pegar que um estão exemplo ali dentro. semelhante e ir a uma instituição, tipo uma empresa. Normalmente os recursos humanos é que pode estar a lidar com isso. Como é que os recursos humanos vai avisar o PCA? Oh, PCA está a ser acusado de um comportamento individual. Essa relação me parece, não sei se é na partilha ou se é Violeta partilha, mas me parece um pouco Não, complicado eu acho que para são chegar. dois aspectos. A forma como eu me apresento na qualidade de líder é fundamental. Porque se eu já me apresento como líder que não quer ser tocado, dificilmente as pessoas vão chegar até mim. A minha postura é que limita as pessoas. A forma como eu me apresento às pessoas é que vai limitar ou não as pessoas. Mas no nosso caso, no meu caso, eu sempre deixo bem claro, a única coisa que eu peço é que seja de forma respeitosa e de forma educada. Se fizerem dessa forma, não há problemas, porque eu aceito e assumo que eu posso me equivocar em algum momento, posso falhar em algum momento. Essa abertura, essa postura no relacionamento com esses órgãos abre espaço para que, mesmo havendo dificuldade, mas tenham um certo grau considerável de coragem para aproximar e expor uma situação dessas. Mas quando a postura do líder, ele se coloca como um monarca, como alguém que não admite, não aceita que era, e que ninguém pode, porque é aquela ideia, ninguém pode tocar em mim senão Deus. O único que Exato. pode me Aliás, tocar é Deus. temos ouvido esses discursos. Então, A mim quem repreende é só é Deus. só Deus. Agora, Fica. eu vou para além destes conselheiros, né? Quais são os outros mecanismos, vou assim chamar, ou as outras, o que é que mais tem feito? Eu sei que o pastor Manguene ele também está engajado neste combate ao assédio sexual e tem falado disto. Para além deste conselheiro, o que é que mais tem feito? Eu deixo bem claro que existem instrumentos legais que nos protegem. Não é por causa de ser crente que roubar já não é crime. Não é por causa de ser pastor que assediar deixa de ser crime. Mas tem sanções próprias, né, nas igrejas? Na igreja tem sanções próprias, nós temos disciplina. A disciplina, ela varia de chamada de atenção e sobe para suspensão por um tempo determinado do exercício das funções. A pessoa só vai lá cultuar e volta para casa. Não exerce nenhuma função. Até o ponto, ao último ponto, a outra disciplina é a expulsão. O último grau da disciplina é a expulsão. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele líder, aquele pastor, vai ser um veneno dentro da congregação. Agora, se é o superior do pastor, o que é o pastor, aí nós já temos lacuna. É por causa disso que eu tenho influenciado, trabalhado no sentido de se criar um órgão. Geralmente eu tenho chamado o Conselho Nacional de Ética Religiosa. Seria um órgão extremamente útil. Estamos mesmo a ficar sem tempo. Sem tempo. Violeta, eu gostava de terminar consigo e eu, na verdade, nem gosto de fazer essa pergunta, mas é importante às vezes fazer. Tem mais alguma coisa a dizer? Que eu senti isso. Sempre temos muitas coisas para dizer. Eu diria assim que, para além do momento da resposta, as igrejas têm que trabalhar na prevenção. É preciso que se fale sobre esses assuntos nas igrejas, que o próprio líder assuma que essas coisas podem acontecer e serem faladas dentro da igreja de forma aberta. Do mesmo jeito que falamos daquilo que está escrito na Bíblia, temos que começar a falar desse tipo de situações que podem ocorrer para que as pessoas estejam alertas e saberem como prevenir. Ok, nós terminamos por aqui, estamos mesmo sem tempo. Até passamos um bocadinho mais, mas é natural que isso aconteça. Alguns pontos que ficaram aqui. O primeiro deles é dizer que
As igrejas são também um ponto onde as crianças, os adolescentes, que De é, construção. sim, que nós estamos aqui durante esses 2 meses a trabalhar, que eles podem também usar para denunciar os casos. E sendo este ponto importante no nosso funcionamento de denúncia, sobretudo, é importante que ele funcione como deve ser. Então, por isso é que trouxemos ele a debate. E neste debate, duas coisas também podem ser captadas nesta última parte. O primeiro ponto é que é importante que haja cantinhos onde as pessoas podem denunciar situações de assédio nas igrejas. É importante que esses cantinhos possam ser utilizados pelas pessoas, pelos denunciantes, que podem ser homens e mulheres, obviamente, mas também é importante criar uma ordem. Uma ordem seria uma ideia muito mais geral e muito mais nacional, que poderia ajudar a responsabilizar os religiosos que podem estar envolvidos nesses casos, sendo que também existe, obviamente, a responsabilização criminal. São esses aspectos que podem ser retidos, pelo menos quanto a mim, não sei quanto a Fina. Mas a Violeta também deixou aqui ficar algo muito importante, que precisamos cada vez mais falar sobre este assunto em qualquer lugar, em casa, na escola, na família, na igreja, para que nós possamos quebrar este padrão, esta cultura de silêncio e possamos resolver. Precisamos, Cornélio, tocar na ferida para que ela possa sarar, precisamos lavar, precisamos purificar para que ela possa realmente sarar e cicatrizar. Afinal de contas, porque todas essas esferas são uma construção da sociedade e nós queremos que a nossa sociedade seja um lugar seguro e saudável para que todos nós possamos crescer e ser o que cada um de nós deseja ser. É por isso que nós decidimos ter essa conversa. Aliás, temos vindo todas estas semanas a falar deste assunto. Bem, para mim é tudo, Cornélio. Tá certo, só se pode curar um doente que aceitar que está doente. Bem, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na próxima semana com muito mais. Até lá. Temos asas para voar, temos asas para